Muitos da geração SBT devem se lembrar muito do Big Daddy V. Sim, o Big Daddy V, por conta daqueles confrontos que ele tinha com o Undertaker, a parceria que ele tinha com o Mark Henry. Só que muitos também devem meio que ficar confusos, porque depois que passou lá no SBT, o Big Daddy V e tal, 2008... ele meio que tinha aparecido ali nos shows. Naquele mesmo ano ele parou de aparecer na WWE meio que do nada, né? Muitos até hoje não entenderam, pô, o que aconteceu com o Big Daddy V, onde foi parar? Mas o fato é que ele tinha saído naquele mesmo ano. A WWE liberou ele em agosto de 2008 e aí ele parou de aparecer na empresa. Ele tinha até combates marcados, mas parou de aparecer. Simplesmente a WWE resolveu liberar o contrato dele. Ele que já foi da WWE nos anos anteriores, né? A gente conhece ele como Big Daddy V por causa da geração 2008, lá na SBT. Mas ele atuou, e inclusive o personagem dele é até mais conhecido como Viscera, né? Eu acho que é assim que pronuncia. Que chegou a ganhar títulos, né? Título hardcore da WWF, título de tags da WWF. Ele era ali um cara mais conhecido com esse personagem do que exatamente Big Daddy V, que veio a surgir depois, né? É um cara assim que a WWE, se eu tiver errado vocês me corrijam, mas eu não lembro, mesmo de a WWE ter feito algum tributozinho quando ele faleceu. Sim, ele faleceu com 43 anos em fevereiro de 2014, sim. Foi alguns dias depois só do aniversário dele de 43 anos, né, que ele fazia em 14 de fevereiro. Ele morreu no dia 18 de fevereiro de 2014, 43 anos apenas, teve um ataque cardíaco, né? Ele tinha 2,6 metros de altura e tinha cerca de 230 quilos. Então o cara era realmente um monstro. Eu vou confessar pra vocês que na época do SBT eu tinha mais medo dele do que do Khali e claro também do Maga, que é o próximo da lista. Pois é, galera, esse aqui eu acho que todo mundo da geração SBT deve lembrar, o Maga, né? O Maga era um monstro daquela geração, além de ser bom wrestler. Era um bom wrestler o Maga, os golpes dele eram interessantes, apesar do finalizador que ser uma dedada ali, era meio estranho. Mas o cara era legal, né, cara? Era um monstrão, aquelas tatuagens dele no rosto, samoano. Dava medo o Maga, dava muito medo daquele Maga. Na época, se eu não me engano, ele tava no Raw, né? Mas também já fez parte do SmackDown, da família de Samoa. E olha só, cara, ele faleceu também, né? No ano seguinte, inclusive. Ele meio que tinha problemas com drogas, tinha problemas realizados ali por conta de substâncias químicas. E aí a WWE chegou a conversar com ele e falou, ó, a gente não vai te demitir, mas você vai ter que entrar numa reabilitação. E aí ele não quis, ele se recusou, então a WWE liberou ele do contrato, né? Ele escolheu o seu destino e no ano seguinte, infelizmente, ele acabou falecendo exatamente por conta disso, né? Acabou morrendo, teve um ataque provocado por excesso de drogas, né? Morreu com apenas 36 anos, bem novinho, dava pra ter ficado mais tempo na WWE se cuidasse, dava pra ter ganhado mais coisas, mas infelizmente não deu, né? Ele tinha cerca de 160 quilos e 1,93 m de altura, né? Era outro monstrão, só que apesar disso também era bastante ágil, né? Era bastante veloz aí nos seus golpes e tal. Não teve tantos títulos assim, teve apenas 2 títulos intercontinental na carreira, que também tem uma certa relevância, né? Acredito que poderia ter ganhado um mundial caso se cuidasse melhor, mas infelizmente isso não aconteceu. É hora de fazer a geração esporte interativo também lembrar de um carinha, que no caso é o Lord Tensai. Sim, o Lord Tensai, que foi um nome também meio que monstruoso, a gente pode dizer assim, durante a época lá da geração esporte interativo, né? O cara, ele tinha surgido ali meio que do nada, e aí começou a fazer uma sequência de vitórias, inclusive bateu o próprio CM Punk na época que o CM Punk era campeão mundial, não era valendo o título, mas fez pinfall nele ali. O cara tava botando muito medo na época, né? E aí depois de um tempo acabou então deixando a WWE, e aí ele se tornou um dos treinadores do Performance Center e do NXT, né? Pra quem não sabe, ele é conhecido mais como o Matt Bloom, né? Acho que é Bloom que fala, que pronuncia. É um dos treinadores da WWE atualmente lá no Performance Center, né? Só que pra quem não sabe, galera, o Lord Tensai, antes de virar Lord Tensai, tinha outro personagem que inclusive enfrentou o Undertaker em WrestleMania. Sim, enfrentou o Undertaker numa WrestleMania junto com o Big Show. Ele tinha o personagem A-Train, né? A-Train, acho que é assim que pronuncia, um nome meio estranho, né? E ele tinha então um personagem até mais, assim, eu pelo menos acho, mais monstruoso que o próprio Lord Tensai.
e enfrentou o Undertaker lá numa Range Cap, junto com o Big Show, até que o Undertaker venceu lá, anos atrás. Eu não me lembro qual edição da WrestleMania foi, não lembro se foi... eu não vou arriscar agora qual foi, mas foi muito interessante, inclusive, essa participação dele lá nessa WrestleMania. Eu lembro muito bem, porque, pô, o Undertaker venceu 2 ao mesmo tempo, né? E, enfim, então pra quem não sabia disso, fique sabendo agora, né? Ele ainda está na WWE, atuando lá no Performance Center. E como o personagem Lord Tensai praticamente durou só um ano mesmo e depois já acabou. Muitos também devem se lembrar do Vladimir Kozlov. Sim, Vladimir Kozlov, que foi meio que projetado para ser uma estrela da WWE desde 2006 ali, sempre treinando nos Performance Centers ali da WWE e tal. E aí subiu ao main roster, e aí começou até que bem, cara. Tinha aquele personagem dele russo, tal, soviético, um cara simplesmente grande pra caramba, né? Pô, ele tinha 2,2 metros de altura, 137 quilos. E, inclusive, teve um grande feito de vencer o Undertaker limpo em um episódio do SmackDown. Sim, isso foi em 2009. Ele conseguiu vencer o Undertaker limpo, meu amigo. E aí, pô, caramba, esse cara aí vai dar trabalho, vai ser um dos grandes da WWE, meu Deus do céu. Só que aí ele teve uma rivalidadezinha com o Triple H, o Triple H venceu ele e aí nunca mais foi a mesma coisa, né? Meio que enterrou ali o coitado Vladimir Kozlov. E aí depois dos anos seguintes, aí esse assim, a geração esporte interativo talvez deve ter visto um pouco, ele fez tag com o Santino Marella, né? Aí você já sabe que o cara virou uma piada, porque pô, o Santino Marella era uma piada e fez tag com o Vladimir Kozlov, e automaticamente o Vladimir Kozlov vira também uma piada e tal. E aí como já era de se esperar, acabou dando tudo errado depois. Em 2011 ele teve até um episódio final no SmackDown, onde ele luta com o Mark Henry, perde, o Mark Henry meio que ataca a perna dele, quebra a perna dele em kayfabe. E aí o Sheamus até salva ele, mas naquele mesmo dia a WWE liberou ele do contrato, meio que chutou ele da empresa e nunca mais o Vladimir Kozlov voltou pra WWE. Ele até tentou entrar em outra federação, ficou lá um ano e aí não deu certo, e aí simplesmente ele resolveu desistir dessa carreira dele de wrestler, né? E aí ele começou uma carreira de dublê, sim, ele faz meio que atuações ali em algumas séries ou filmes de vez em quando. Inclusive ele foi dublê do filme Velozes e Furiosos 6, né? Ele já fez então papel de dublê já nesse filme, né? Que coisa interessante com o Vladimir Kozlov, né? Mas essa que foi então a carreira dele pós WWE, basicamente isso. E eu tenho aqui também Ted DiBiase Jr. Sim, alguns de vocês também devem se lembrar do Ted DiBiase, né? O Ted DiBiase que junto com o Cody Rhodes e o Randy Orton ali, se esperava que seriam os 3 destaques nos próximos anos da WWE. Claro, o Randy Orton por estar mais tempo, mas na sequência o Ted DiBiase Jr. e o Cody Rhodes. Cody Rhodes, filho do Dusty Rhodes, Randy Orton, filho do Cowboy Bob Orton e, claro, DiBiase, filho do Ted DiBiase também, só que o pai, né? Só que aí o Ted acabou não indo tão longe como os outros dois, né? Randy Orton foi um sucesso na WWE, o Cody saindo da WWE conseguiu ter sucesso, já o Ted DiBiase Jr. na carreira de wrestling acabou não indo muito longe, né? Isso porque saiu jovem ainda, hoje, por exemplo, tem 35 anos apenas. E aí ele meio que dedicou mais para a vida dele ali profissional ali, tem uma fundação dele e também ali cuida desses negócios, né? Também atua em alguns filmes ali ou séries, ele faz participações às vezes, né? É um cara que já é rico pra caramba, basicamente isso, né? Então ele não tem muito que ficar fazendo muita coisa. Quando esteve na WWE, ganhou o título de tags 2 vezes com o Cody Rhodes, mas não foi muito além disso. E hoje é meio que esquecido pela WWE, não é muito mencionado, até porque a Maryse, casada hoje com o The Miz, tem filho já com o The Miz, quando o Ted DiBiase estava lá na WWE, na storyline, ele e a Maryse estavam juntos, né? Eram meio que os namoradinhos ali. Então a WWE meio que quer esquecer dessa história aí, porque senão vai dar ruim, né? É tipo na época, por exemplo, onde a Nikki Bella era junto com o John Morrison, ou junto com o Daniel Bryan ali, junto com a Brie também. É umas coisas que a WWE tenta meio que esquecer ali do passado, porque senão vai dar ruim, pelo que já tem casal formado no presente aí. Se for contar que a Maryse já tava junto com o Ted DiBiase no passado, vai ter muita gente fazendo piadinha, então eles meio que tentam ignorar essas coisas para evitar que haja alguns probleminhas, né? Apesar de que atualmente eles até fazem isso às vezes, por exemplo, aquela storyline do Ziggler junto com a Lana, e o Rusev e a Lana inclusive casaram, né? Por causa disso, casaram bem rápido para acabar aquela storyline logo, que eles estavam muito incomodados com aquela situação, né?
E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!